Eu vou ler e os irmãos acompanham, tá bom? Salmo 15, 5 versículos. O salmista Davi diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Orienta-nos, Deus, dar-nos iluminação, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que os nossos corações sejam aquecidos pela Tua palavra. Dependemos do Espírito do Deus bendito, para que sejamos convencidos do que o Senhor requer de todos nós. Seja o Senhor honrado, Deus. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, há uma pergunta fundamental para todos nós. Uma pergunta que todos nós que conhecemos a palavra de Deus não pode correr dela. E até mesmo quem não conhece a palavra do Senhor. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Se nós voltarmos, o capítulo 14 do livro dos Salmos vai falar sobre malfeitores e justos. Se nós fizermos uma leitura do verso 4 e 5 do capítulo 14, iremos perceber. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão que não invoca o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês perceberam que o verso 4 e 5 fala de malfeitores e justos. Sempre há os malfeitores e os justos. A questão que nós devemos perguntar é: quem são os justos? Será que essa descrição que está no Salmo 15 vai falar sobre as obras que praticamos? Se temos algo a oferecer ao Senhor? O Salmo 15 ensina que os justos se destacam dos malfeitores por suas obras, por aquilo que tem feito. Se nós lermos o profeta Malaquias, capítulo 3, versos 17 e 18, o texto diz o seguinte: No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão como o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que ele obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O salvo em Jesus se destaca dos demais, meus irmãos, e deve se destacar por causa de suas obras de justiça. O Senhor disse isso aos fariseus, que todos nós, crentes, os discípulos do Senhor, precisam destacar-se pelas obras de justiça que pratica. Assim é que a vida do justo, meus irmãos, ela é pautada pelas respostas à pergunta fundamental do texto: Senhor, quem habitará no teu santuário? Ou quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Isso é a pergunta de $1 milhão. Portanto, o que a pergunta fundamental revela sobre a vida do justo? O que ela revela sobre a nossa vida? O que ela revela sobre a vida daqueles que têm justiça? Eu quero ver com vocês alguns pontos. O primeiro deles, a pergunta fundamental revela o desejo dos justos. O desejo está no íntimo.
não é nada exterior, porque a nossa exterioridade ela é pautada por aquilo que está no nosso interior, desejo. O texto diz, Senhor, quem habitará no teu santo, no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte. Este salmo, meus irmãos, ele era assustador para os judeus, e ele deve ser para todos nós. Alguém já disse que o rabino Gamaliel, que foi mestre de Paulo, ele lia esse salmo chorando, fazendo a seguinte pergunta: é preciso fazer tantas coisas para morar com o Senhor? É preciso fazer tanto para habitarmos contigo, Senhor? Essa era a pergunta dele. Está registrada no Talmud, que é o código de leis dos judeus. Diz que estes 11 preceitos que estão aqui, no capítulo 15, resumem os 613 mandamentos da Torá de Moisés. Torá é a palavra da lei. Para os doutores, lei, portanto, o Salmo 15 contém 11 recomendações que a pessoa deve seguir para agradar a Deus. 11 recomendações. Eu quero observar alguns pontos com vocês. Não há 613 mandamentos, como se costuma dizer na lei. Não há. Os judeus eles começaram a descobrir isso e fazer números com jogadinhas de palavras, de números. Por exemplo, eles acham que o corpo humano tem 248 ossos. Isso significa que tem 248 mandamentos positivos. Com o ano que tem 365 dias, acharam que tem 65 mandamentos negativos. Somados 248 com 365, 613. Mas a lei não se resume a isso. Ela é muito mais extensa, e se nós fizermos uma leitura dos evangelhos e do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos ver que é muito mais abrangente. Habitar no santuário, morar no santo templo do Senhor, são aqui paralelismos. É a mesma coisa, habitar no santuário, morar no monte, ou no santo monte. Isso significa a presença do Senhor, viver diante do Senhor, viver diante de Deus. A pergunta para eles é: como fazer isso? Como ser salvo para habitar com o Senhor e viver com o Senhor para sempre? Há 11 respostas para isso, que está aqui no Salmo 15, todas apontando para o que deveria fazer e não fazer. O conceito de salvação judaica, como também para muitos hoje em dia, é exatamente pelo esforço próprio, pelas obras. É claro que alguns judeus, ou eu digo a maioria, não pensavam desse jeito, não pensavam dessa forma. Mas a salvação, nós sabemos que ela é pela fé, somente pela fé. É da bondade do Senhor. A questão do ponto de vista do Novo Testamento com relação a este Salmo de número 15, como Jesus viu esta questão, meus irmãos. Abram aí no Salmo, em Mateus 19. Mateus 19, verso 17 e 18. Quem achar primeiro, pode ler. Eu achei que está na minha frente. Mas pode um irmão ler. 19, 17, 18. É aquela conversa com aquele jovem, que o Senhor está conversando com ele. Exatamente. Veja que o que o Senhor respondeu a ele, e a pergunta que foi feita, o que é que eu faço para ter a vida eterna, é um paralelo do que está no Salmo 15. Como posso habitar no teu santo monte? Como eu posso? Guardando os mandamentos do Senhor? Que bem farei para herdar a vida eterna?
outra tradução diz. Jesus mandou guardar os mandamentos, não é? Que não está aqui resumido nos 10, mas ele pergunta aqui quais. Jesus cita mandamentos de relacionamento horizontal, homem com homem, seres humanos, como o caso do Salmo de número 15 também faz. O moço diz que sempre os guardou no final, mas lhe faltava algo, e ele sabe disso. Versos 18 e 20 diz, quais, né? Como a irmã leu aí, perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? O que afinal ainda faltava? Jesus responde nos 3 casos de Mateus, Marcos e Lucas, que é, segue-me. Não é isso? Então, o ponto de ser justo, morar no lugar santo, tabernáculo, guardar os mandamentos, significa seguir o Senhor. E para seguir o Senhor, é preciso crer nele. E crendo nele, terá a justiça dele sobre nós. Então, todas estas coisas o Senhor guardou por nós. E por esta razão nós iremos habitar no santo templo do Senhor e ter a vida eterna. Os 3 evangelistas foram bem precisos. É preciso seguir a Jesus acima de qualquer outro valor. Vai, vende tudo que tem, segue-me. Quando o Senhor diz, vai, vende tudo que tem, segue-me, Jesus não está ensinando, melhor dizendo, a todos e dizendo, venda tudo que você tem na vida e siga-me. Essa não é a regra. O Senhor está dizendo o seguinte, olhe, o que tem de mais valor no seu coração são as suas riquezas. Então, para me seguir, é preciso me colocar acima de todos os valores que os seres humanos acham que têm neste mundo, que são perecíveis, mas o Senhor não. Voltando ao Salmo 15, na perspectiva do Novo Testamento, o Novo Testamento, meus irmãos, é a palavra final de Deus. Jesus Cristo é a palavra final de Deus. Veja o que está sendo dito aí em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Cristo é a revelação perfeita do próprio Deus. 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Havendo Deus falado de diversas formas, diversas maneiras, por meio dos profetas, nos falou pelo seu Filho nos últimos dias que nós estamos vivendo. Então, Cristo é a palavra perfeita, final e santa, e quem quer ouvir algo da parte de Deus deve buscar os ensinamentos das Escrituras do Novo Testamento. Jesus Cristo falando para todos nós, que é a palavra do Senhor. O Senhor completa o Antigo Testamento. Nós somos regidos e governados pela palavra de Jesus Cristo e não pela lei, como algo para alcançar a salvação. Nós somos dirigidos e conduzidos pela lei, mas somente depois de termos sido redimidos pelo sangue do Senhor. E por esta razão nós iremos habitar no santo lugar do Senhor. A questão do Salmo 15, verso 1, foi reformulada pelo moço rico e respondida por Jesus. Segue-me. Quem quer morar com o Senhor, siga-o. Quem quer viver na presença de Deus, siga o Senhor. Não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas a quem nós estamos seguindo. Quem segue Jesus vai morar
com ele para sempre e a habitar com ele. Isto se chama salvação pela graça por meio da fé somente. Então, na perspectiva do Novo Testamento, portanto, a pergunta do salmista não prescreve uma condição, meus irmãos, mas descreve um desejo. Quem quer morar no santo tabernáculo deseja o Senhor e quer segui-lo e vive com ele para sempre. Davi deixou isso muito claro no Salmo a seguir, capítulo 16, versos 5 e 11. Diz: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. O Senhor, viu? O Senhor. És tu que garantes o meu futuro. Estou lendo em outra tradução, viu? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Se nós quisermos vivermos felizes, essa vida está com o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A pergunta fundamental revela o desejo do justo, isto é, a alegria plena da presença de Deus. Meus irmãos, quem assim não deseja a Deus não pode dizer que foi salvo, redimido, que tem a vida eterna, que vai morar no santo tabernáculo. Agora, como é que vive o justo? Depois de ter sido salvo, como é que o justo, que tem a justiça de Cristo sobre si, ele vive? De que forma ele destaca-se do ímpio? Veremos a seguir. A pergunta fundamental remete ao destaque dos justos. Veja o que diz do verso 1 ao 5. Eu vou ler novamente, meus irmãos, o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem o Senhor e que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. De acordo com o nosso salmo, são 11 os traços que se destacam os justos dos injustos. Chamamos de destaques e não de deveres. Preste atenção. O justo se destaca dos ímpios. Não são deveres nossos para alcançar alguma coisa. Porque entendemos que tudo isso que está descrito aqui é fruto do Espírito de Deus que habita em todos nós. Não são e nem poderiam ser obras da carne, e elas não são. É curioso que tudo, melhor dizendo, o que se requer do justo nesse salmo diz respeito ao seu relacionamento com o próximo. Nada aqui descreve com Deus, mas com o próximo. Note que o nosso amor em ter seguido o Senhor, desejado o Senhor e Ele ter nos salvado, remete a uma vida de relacionamento pautada pela palavra do Senhor, dirigida e conduzida por ela. Note que, em se tratando de se aproximar de Deus, de maneira impressionante, nada se fala sobre um sacrifício de expiação. Os mandamentos são horizontais aqui, homem com os homens. O correto é ler este salmo, meus irmãos, na perspectiva da vinda do Messias. Sem Cristo é impossível agradar a Deus, nem se conseguirá praticar o que está sendo dito no salmo. Por isso que o cristão lê como alguém que já tem o seu problema resolvido com Deus. E aí ele ama o próximo. E aí ele vive para o próximo. E aí seu relacionamento com o próximo é sadio. O amor a Deus está declarado na forma como ele nos mostra na pergunta fundamental: quem é que vai habitar no teu santuário? Ele quer o Senhor, ele ama o Senhor, ele vive para o Senhor, mas ele sacrifica-se para o próximo.
O apóstolo João compreendeu muito bem este salmo quando ele afirmou o seguinte, 1 de João 3, verso 10 e 12, eu vou ler para vocês. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Os justos amam. Quem é nascido de Deus se destaca pela prática da justiça. 3 são as áreas de destaque: caráter, conduta e conversa. Caráter, conduta e conversa. O justo se destaca pelo seu caráter. Eu vou ler em outra tradução. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Isto chama-se caráter. O justo também se destaca pela conduta. Aquele que é íntegro em sua conduta e prática. O justo se destaca pela sua conversa. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar. Ele mantém a sua palavra mesmo se sofreu dano. Esse é o justo, que vai habitar com o Senhor. Mas ele só o faz porque a justiça de Cristo já está sobre ele. O justo se destaca pelo caráter, pela conduta e pela conversa, meus irmãos. Quem assim procede, diz o texto, não será abalado. O que é não ser abalado? Jesus responde: eu lhes dou a vida eterna e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as me deu, Ele é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das minhas mãos, as ovelhas. Por esta razão, que ninguém pode arrancar a nossa vida das mãos do pastor ou sumo pastor, é que nós não seremos abalados. Por esta razão estamos seguros. Então, quem habita no santo lugar? Quem habita no santo lugar é aquele que creu no Senhor, tem a justiça de Cristo sobre si e sabe andar, tem caráter e sabe conversar. Que Deus nos ajude. Em nome do Senhor. Deus, em